Glória! Está louvando também o hino 186 da nossa harpa cristã. O hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra a hoste do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim esta lista: combati o combate de amor, e a coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, glória, aleluia! Como nosso pastor está presente aqui, estou passando uma palavra para ele nessa noite. Ele está trazendo a palavra. Tudo bem. Como diz o pastor, vamos fazer uma oração. Quem deseja oração? Eu e minha casa também. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, que Deus continue abençoando, Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, na casa do Senhor, Pai, aqueles que não têm chegado, Pai, mas que Deus continua, Senhor, acompanhando cada um deles, Pai, para que nós possamos cada dia mais, Pai, estar presente na Tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, aleluia. Quero estar convidando aqui a irmã Lúcia para trazer uma palavra sobre o dízimo e oferta, e logo mais as irmãs já vão louvar.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6, 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos mais um ciclo de oração, vamos louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Tu vai estar, amor. Marta e Maria. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. O grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as ruas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega. Embalsamando e Jesus não chega. Pois ataduras e Jesus não chega. As nuvens que vem Jesus não chega. Vai no beijo e Jesus não chega. Põe no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. Puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, É no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. A minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu Puro, eu saio, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, aprovo. Eu entro na guerra, eu sou livramento. eu tiro e para que eu quebra lá se controlar. Não tem problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, E que eu sou vida.
Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Eu quero ouvir o presbítero irmão Oswaldo dar uma palavra. Logo após o pastor vai estar trazendo um ensinamento. Opa. Deus é maravilhoso, Senhor. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz, vamos adorar a Ele, Ele manda para nós, como som de muitas águas doce na congregação, é o Espírito de Deus visitando cada irmão. Ah, glória. Espírito, enche a minha vida, enche medo teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche medo teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler uma palavrinha aqui em Lucas 19. Vamos falar de um homem que queria ver Jesus. Ele não conseguia. Glória a Deus. Aleluia. Coisa mais boa que tem é a gente poder vir para a igreja e louvar o Senhor, né? A gente fica tudo alegre, porque eu venho devagarzinho, mas eu chego aqui. Eu chego, ele já está aqui. Amém, irmão? Aqui a palavra de Zaqueu, todo mundo conhece. Só que eu gosto muito dessa palavra. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois ora, era pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, chamado para cima, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, meus irmãos, isso aí que é uma coisa maravilhosa, porque tem muita gente que não conhece a palavra de Deus, não conhece o que é Jesus. Esse homem era rico, tinha muita coisa, muito dinheiro, fazenda, tinha demais coisas. Mas só que aquele dia ele pensou: como é que eu vou ver Jesus? Eu quero ver Jesus, mas como é que eu vou ver? Ele era pequeno, a multidão não dava para ver nada, porque a multidão tampava onde Jesus passava. E ele não podia ver, porque ele era pequeno, era baixo. Pequeno, era pequeno, baixa estatura. Então, o que ele pensou? Ele subiu em cima da árvore, em cima de uma figueira brava. Por quê? Porque lá de cima ele via Jesus. É a mesma coisa nós, meus irmãos. Se nós não podemos ver aqui, vai para a igreja. Vai na igreja que Jesus está sempre ali. Se nós não podemos ver Jesus lá em casa, na rua,
vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos buscar Ele, que Ele está aqui sempre. Para nós conhecer a palavra, para nós conhecer o que é Jesus. Porque Jesus, Ele é a melhor coisa do mundo que nós temos em nossas vidas. E aquele que não conhece Jesus, o que Ele vai fazer? Porque nós que conhecemos, nós sabemos que a hora que nós chegar aqui na igreja, nós vai falar com Ele. Porque Ele está sempre junto conosco. Ele está sempre caminhando na nossa frente. Então Zaqueu, ele era rico, era dono de muitas coisas. E Jesus disse para ele: por que, Zaqueu? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Se a pessoa, um homem rico, tirava de todo mundo. Ele tinha rico porque ele roubava todos os empregados, todas as coisas. E Jesus, quando viu ele, Jesus se animou. Por quê? Porque ali ele ganhou uma pessoa que não sabia nem quem era Jesus. Porque ele não conhecia. Mas ele passou a conhecer. E mesma coisa nós, se nós não conhecemos Jesus, não conhecemos a palavra de Deus, vem para a igreja. Porque nós temos aqui a palavra para responder para aqueles que não podem ouvir a palavra do Senhor. Apresentado-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Para Jesus não tinha pecador, não tinha nada. Jesus para ele era tudo igual. E é até hoje. Só que a pessoa tem que saber fazer, saber receber a palavra dele. Ele é bom para tudo. Se você receber a palavra dele no coração e guardar a palavra dele, você está sempre com ele junto. Porque se nós não guardarmos a palavra dele, nós vamos fazer o quê? Se nós nos sentirmos no nosso coração, que o nosso coração está aberto para receber a palavra do Senhor, nós estamos felizes, por quê? Porque Ele está sempre junto conosco. Ele não sai de nós. Ele não sai de perto de nós. Porque quando nós entramos na igreja, nós achamos que a igreja está vazia. Não. A igreja está cheia. Está cheia do Espírito Santo do Senhor. Que Jesus já está esperando cada um de nós. Então nós precisamos entender o que Zaqueu queria fazer. Ele não podia ver Jesus, mas ele conseguiu, viu Jesus, reconheceu que Jesus era o principal da vida de cada um de nós. Um homem rico, aí daí que ele disse, e vendo todos murmurava, dizendo que quem entrará para ser hóspede desse homem pecador? Mas Jesus disse, levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou ao povo, aos pobres, metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho faltado, alguém restituir duplicamente. Então, se ele arrependeu de ter tirado aquele povo, ele arrependeu na hora. Então, o que ele disse para Jesus? Por que ele fez isso? Porque ele conheceu o mestre da salvação. Ele conheceu o homem da salvação. Porque ele sabia que se ele entregasse a Jesus, ele ia ser salvo. E como ele foi. E continuou a vida dele. Porque ele tirou muita coisa dos pobres. Mas só que ele, como ele viu Jesus tocou nele, ele falou, eu vou dar a metade do que eu tenho para o povo. Porque ele tirou muita coisa dos outros, ele contribuiu, mesma coisa. Então ele sentiu no coração que ele era um homem ruim, um homem que cobrava as coisas dos empregados, tirava. Mas na hora que Jesus tocou nele, ele sentiu que ele estava errado. E a mesma coisa nós. Alguma coisa que nós estiver pensando ou querendo fazer, pensa primeiro. Pensa em Ele. Pede para Ele e dá uma ideia boa, porque Ele ensina qualquer coisa para a gente. Porque se nós for fazer as coisas do nosso modo,
nós não sai bem não. Porque só Ele que conduz a nossa mente nas coisas boas. Que se ele nós não tivesse o Consolador nosso, o Espírito Santo, o que nós fazíamos? Porque é Ele que conduz nós. O Espírito Santo que conduz nós, conduz para todo lado. Se você entrar no teu carro e pedir para ele, entra aqui dentro comigo, ele vai entrar. E vai junto com você e de volta. Então é assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que Jesus é o principal da nossa vida. Como ele foi de Zaqueu. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação nesta casa, pois também é este filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, e que se havia perdido. Ele estava perdido, porque ele não sabia de nada. Ele só queria ir para ele. Para ninguém, ele queria só para ele. Então, quando ele conheceu Jesus, aí ele dobrou as coisas. Sentiu que ele estava tirando as coisas dos outros. Sentiu que ele era rico por causa que ele estava roubando. Mas só que Jesus tocou no coração dele. Que tudo que ele tinha, ele distribuiu para o povo. Tudo que ele tirou, ele deu em dobro. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Se você sentir Jesus no coração, não deixa de glorificar o nome dele. Porque essa palavra, nós lemos a palavra do Senhor, porque a Bíblia é um livro fechado, mas ele aberto é a boca do Senhor. Porque nós temos tudo para aprender aqui dentro dela. Todo capítulo que você abrir, ela está falando de Deus. Então é isso aí que nós temos que fazer, aprender as coisas que Deus ensinou para nós. Que quando Jesus voltar, ele vai saber quem ele vai levar e quem não vai. Porque cada um que ser fiel a ele, que receber os que ele anda a receber. Quando ele voltar, ele vai saber quem é ou quem não é. Porque ele sabia que Zaqueu era um homem rico para roubar dos outros, tirava as coisas dos outros. Porque tem muita gente aí que tem empregado, ele paga aquela mexaria para o empregado para ele poder crescer na vida. Para ele não resolve nada isso aí. Ele resolve ele fazer as coisas certas. Por que ele vai pôr um empregado trabalhar, pagar mixaria, pagar um pouquinho, só para ele crescer na vida? Ele pode crescer na vida, mas ele não vai lá com Deus. Deus está vendo tudo o que ele está fazendo. Chega o dia do arrebatamento, ele vai? Não vai. Ele vai ficar porque vai só os escolhidos do Senhor. Então nós temos que preparar, nós temos que louvar o Senhor, buscar a Deus, fazer as coisas certas, ajudar uns aos outros, fazer as coisas de alegria, não fazer com raiva. Vou fazer isso, não, eu não gosto daquele cara, não adianta. Jesus nunca, ele disse, eu não gosto daquele fulano. Ele sempre amou e sempre vai amar cada um de nós. Amém? Essa palavra. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Agora também vamos estar ouvindo a palavra, o ensinamento nessa noite com o pastor Adriano, para que nós possamos guardar no nosso coração o ensinamento nessa noite, em nome de Jesus. Já apresentou o primeiro irmão, né? Não, já. Eu vou só apresentar. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Querido, ficamos em pé para fazermos a leitura devocional da palavra de Deus. Querido, também está nos dando, antes de fazer a leitura, a honra ao casal, a irmã Adriana e o irmão José. Deus te abençoe. Acho que é a 4ª vez que já está conosco aqui, tá bom? Deus te abençoe. A casa é nossa, a casa de Deus, é lugar de a gente aprender a palavra e a gente adorar ao nome do Senhor. Deus te abençoe de todo o nosso coração. Abra sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Deus abençoe a vida do irmão Claudinei.
por estar aqui na direção do culto. Deus abençoe a vida do presbítero Oswaldo Pacheco, por trazer uma palavra aí gloriosa da parte de Deus a respeito de Zaqueu. Deus abençoe a vida do diácono Inácio, que está ali guardando na portaria, e toda a igreja. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus cada um que faz o seu trabalho na casa de Deus com excelência. A Débora Radassa ali, que tem a paciência de estar na mídia da igreja, que Deus abençoe. Nos cultos também de domingo, a Rebeca está tirando foto, fazendo vídeo. Cada um tem a sua cooperação na casa de Deus. A Rafaela está ali, mas prega, canta, e o nome do Senhor é glorificado. Bíblia aberta, encontrar o texto, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Diga amém. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez nesta noite, pelo poder da tua palavra. Abre o nosso entendimento, o entendimento do teu povo, da tua igreja, para melhor compreensão a tua palavra. Peça a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Queridos, os irmãos conhecem a epístola do apóstolo João. Como eu estou no culto de ensino, eu vou ter aqui cautela de falar e explicar mais calma aos senhores, às senhoras, que este apóstolo João é um dos 12, é um daquele que andava com o Senhor Jesus e deitava sua cabeça no tórax do Senhor Jesus durante o seu ministério. Esse, o apóstolo João, o único apóstolo que teve a promessa que ele não conheceria o martírios. O que é o martírios? Morrer por amor ao evangelho, morrer por amor à palavra. Todos os demais apóstolos foram mortos pela mão do império, foram mortos por perseguição. Este apóstolo João não, foi morto de velhice. Até tentaram, segundo a história, jogaram João em uma panela fervente de azeite, mas ele saiu leso, sem nenhum ferimento. Jogaram João de cima de um pináculo de um templo, caiu embaixo e estava leso, sem nenhum ferimento. Jogaram João lá para a ilha de Pátimo para morrer com os presos, e João lá teve as maiores visões e experiência com o Senhor. É onde ele escreve o livro do Apocalipse, lá na ilha de Pátimo. Então João, ele não conhece o martírios, por uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este mesmo João, ele escreve essa carta, que tem como título a primeira carta ou a primeira epístola do apóstolo João. Também ele escreve a segunda e a terceira. Também ele escreve o livro do Apocalipse e escreve o evangelho que tem o seu nome, o evangelho segundo escreveu João. Ou seja, ele é autor de 5 livros na Bíblia Sagrada. Mas o que vai me chamar a atenção, eu tenho aqui na parte introdutória, autoria, datação, destinatário, local de escrito, objetivo da carta, mas eu quero ser objetivo com os irmãos aqui esta noite. Quando João ele escreve essa carta aos irmãos da sua época e de todos os tempos, havia um grande problema na época do apóstolo João, por estar parecendo
grandes heresias no meio do povo. Heresia esta que é conhecido como o gnosticismo, que é uma palavra grega que significa conhecimento, ou seja, esses gnosticismo pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita. Eles não acreditavam que o mundo fora criado pelo próprio Deus. E também eles negavam que Jesus era o Filho de Deus. É por isso que João escreve as 3 epístolas, para debater esses ensinos de heresia na sua época. E outro propósito de João aqui era de fortalecer as igrejas aonde a sua carta chegasse. E aonde João escrevia a carta e mandava, perceba que o versículo 12 ao versículo 14, João vai falar de filhinhos, João vai falar de pais, João vai falar de jovens, e João vai falar de filhos. Filhinhos, pais, jovens e filhos. Ou seja, ele quer alcançar toda a classe da igreja. Seja para a classe da criança, ele falava para as crianças. Seja da classe para os jovens, ele falava para o jovem. Para os pais que apontam para os irmãos e as irmãs, ele também falava a classe dos irmãos. Mas há algo mais além do que a gente pensa aqui. João tão somente não está falando a respeito das 4 faixas etárias dentro da igreja: criança, jovens, adultos mulheres e adultos homens. Na verdade, essas 4 palavras que eu vos citei aqui, segundo alguns estudiosos, trazendo esta palavra do seu original, João também estará apontando para 4 estágios da experiência cristã. Vou repetir: João está apontando para 4 estágios da experiência cristã. Queira eu e queira você ou não, todos nós passaremos, ou já passamos, ou estamos passando em um desse estágio. Esses estágios cristãos, todos os cristãos que vão ser arrebatados no arrebatamento da igreja, passa por essa faixa etária, passa por esse estágio. E eu quero te chamar a atenção para o primeiro estágio que João vai apontar aqui no versículo 12. E aqui a gente vai sair consciente, nós que estamos aqui, aonde esta live estiver alcançando a vida das pessoas, nós vamos passar a entender que tipo de estágio da minha vida cristã eu estou passando. Então, na proporção que eu vou citando e ensinando, você vai fazendo uma análise em si mesmo e vai dizer: poxa, eu estou no estágio 1, estou no estágio 2, estou no estágio 3, eu estou no estágio 4. Na proporção que eu vou falando, você vai fazendo uma análise. E há um segredo: quem está no estágio 1 para passar para o estágio 2, quem está no estágio 2 para passar para o estágio 3, e assim adiante e sucessivamente. Primeiro estágio da experiência da vida cristã. Olha o que João diz no versículo 12: filhinhos. Perceba, quando ele diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, o nome de quem? De Jesus, vos são perdoados pecados. Tu já percebeu que ele destaca filhinhos e ele relembra para os filhinhos que ele está destacando que os pecados já são perdoados? Qual é este primeiro estágio? A palavra filhinhos aqui, do grego, teknia, que significa infante, recém-nascido. Nada mais é, aplicando, João está apontando aqui para os novos convertidos na fé, para aqueles que estão iniciando a sua fé. Só que essa questão aqui de iniciar a fé cristã
não depende tão somente de quantidade de dias que você é um cristão. Não depende tão somente de quantidade de meses que você é um cristão. Não depende também de quantidade de anos que você é um cristão. Porque existem pessoas que têm bastante anos no evangelho, mas continuam filhinhos na fé, recém-nascido, a ponto que o autor aos Hebreus, ele diz que esses tipos de crente estão prontos para tomar leite espiritual, uma palavra mais blanda, mais calmo, com mais cuidado. Por quê? Porque se apertar naquilo que a palavra nos cobra e não suporta, são filhinhos, infantes, recém-nascido, novo convertido, está iniciando a sua fé agora, está começando no evangelho agora. E eu vou te dizer, esta fase aqui, desse estágio, a gente é cheio de rapinas, a gente é cheio de falha. Por quê? Porque nos falta maturidade, e nós vamos chegar nesse estágio, nos falta experiência, a gente falha muito, a gente erra muito, nesse primeiro estágio da vida cristã. Perceba que João ainda destaca no capítulo 2 do mesmo livro, no versículo 1, João diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olha o 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Por que que João está fazendo questão de relembrar que temos um advogado para os filhinhos? Porque ele está numa fase de início que a tendência é falhar, que a tendência é pecar. Eles estão começando agora. Essas 4 fases que João destaca aqui, que aponta para o lado espiritual da fé cristã, que é na qual a gente pode trazer aprendizado para da vida humana para a vida espiritual. Perceba que todo ser humano tem a fase de recém-nascido, de uma criança. Essa fase muitas das vezes toma decisão sem pensar. Essa fase muitas das vezes age sem pensar. Qual é a idade da Maria? Maria está nessa fase, 1 ano e 10 meses. De uma hora para outra, o parafuso da Maria vai apertar e ela vai lançar a mão na cara de alguém. Só que é a hora de alguém ensinar para Maria que não pode. Maria, ó, não pode. Nós passamos essa fase com a Débora. É a fase da criança, do recém-nascido, que está iniciando agora. Só que a pergunta que é, quantos quilos Maria consegue carregar? Com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses? Estou falando em Maria, tem 1 ano e 10 meses. Quantos quilos de peso Maria consegue carregar? Até aonde ela pode chegar? Com essa quantidade de peso dela. Você está entendendo o raciocínio da palavra? Em todos os aspectos desta fase, devemos ter bastante cuidado. Por que é que o Senhor prometeu de dar dons ministeriais para a igreja? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Ele deu um para doutores, outro para pastores, outros para evangelistas, e assim sucessivamente, cada um tem um dom. Por que que há uma necessidade de o Senhor dar dons, ou dom, que é uma dádiva, é uma capacitação divina de pastor, para cuidar das criancinhas, para ensiná-la o caminho, para colocar o peso sobre ela que ela possa suportar.
Se tu der um peso a uma criança que ela não suporta, o que é que ela vai fazer? Eu duvido você dar um peso a mais a Maria, se ela não vai jogar no chão. Possa ser a coisa mais preciosa da face da terra e mais caríssima, se a irmã Rose e o cooperador Carlos Miguel, que são os pais dela, falar para ela, não solta a Maria, mas se ela sentir o peso, ela joga mesmo. Vai quebrar, vai ter prejuízo, mas ela está nem aí, porque ela sabe que não pode suportar aquele peso. Assim é a fé cristã. Quando se começa, tem que ter bastante cuidado. Por que é que um pastor, ele tem que ter bastante preocupação com o espaço que as suas ovelhinhas dão? Por que é que o pastor tem que ter essa cautela, essa preocupação? Justamente para isso, para não dar um peso além do que você pode suportar. Uma criança pode achar até bonito, que muitas vezes já vi Maria levantando o braço e regendo. Acha até bonito alguém estar na frente de uma obra, mas ainda é criança, não tem experiência. Então um dia ela vai passar de estágio e vai chegar na fase de maturidade. E quem Deus usa? Qual é a ferramenta que Deus usa para trazer maturidade para uma criança? Os seus pais. E no mundo espiritual, os seus líderes, os seus pastores, que vai devagarzinho dando oportunidade, soltando, traz uma palavra, traz um louvor, dirige um culto hoje, vai devagarzinho. Senão, veja, esse filhinho aqui que aponta para o novo convertido, aponta para uma criança pequenina, o recém-nascido. Olha o que Paulo aconselha a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 6. Porque no capítulo 3 Paulo faz uma lista para obreiros trabalhar na casa do Senhor. E quando Paulo faz essa lista, ele destaca várias opções que esse obreiro tem que ter, característica, virtude. E uma das coisas que Paulo aconselhou Timóteo é: Timóteo, por favor, não levante obreiro neófito. Não neófito. E Timóteo poderia perguntar: Paulo, meu mestre, meu pai na fé, por que eu não posso levantar um neófito? Aí ele responde: para que não venha ensoberbecer e caia na condenação do diabo, ou seja, não venha ser atacado pelo diabo. Tu não está entendendo o que Paulo está dizendo aqui, não? O que é um neófito? É o que está começando agora, é uma criancinha na fé, começando agora. O que Paulo está dizendo, quanto mais alguém sobe de degrau na obra de Deus, mas o diabo vai atacar. E a pergunta é: está com estrutura para suportar os ataques do diabo? Entendeu a preocupação de Paulo aqui? E do ensino desta noite, para você entender? Então, quando você perceber que os teus pastores estão te instruindo pelo caminho, vá devagar, porque ele também está observando que o diabo está de olho em você para ti, e você ainda não tem estrutura. Então vai devagar. Tem hora que ele tem que dar uma pausa, tem hora que ele tem que soltar mais um pouco, tem hora que ele tem que dar uma pausa, tem hora que ele tem que soltar mais um pouco. Para quê? Para que você mude de estágio. Voltando aqui, para que os senhores entendam, nesta fase aqui, nesse primeiro estágio de recém-nascido, o que estão começando na fé agora, os neófitos na fé, existem 3 grandes desafios, existem vários. Eu vou destacar 3 de grande desafio que o novo convertido na fé ele enfrenta. Primeiro, lembrança do passado. Olha para mim, você é um cristão, mas se todas as vezes você estiver num ambiente que tem um rastapé, um forrozão, bebida, folia dali, folia daqui, e a sua carne deseja tudo aquilo, você é um neófito na fé. Entenda que você ainda está na primeira fase. Irmão Adriano, eu sou culpado? Não, é que você está começando agora. É que nem eu disse, tem uns que amadurecem mais rápido,
outros demoram mais a amadurecer. Eu, com 3 meses de cristão, já estava levando porrada nos pinhaços no sentido espiritual. Já mandaram caboreto. Sabe o que é caboreto? Um produto que amadurece a fruta mais rápido, né? Se colocava lá em Pernambuco na banana. Amadurece mais rápido. A fruta não dá nem muito sabor. Novo convertido já começaram 6 meses de cristão, já estava como professor de escola bíblica dominical. Mas por quê? Eu olhava para o exemplo da minha mãe, a vida dela era uma vida de oração. Qual foi a primeira tendência do que eu aprendi? Orar. Já orava pela madrugada, como jovem. Qual foi as primeiras coisas que eu aprendi a fazer? Ir para a vigília, passar a noite orando com os irmãos e adorando a Deus. Qual foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer? Ler a Bíblia. Nos meus primeiros anos de cristã, da fé cristã, com meus 15 anos, eu li a Bíblia dentro de um ano de Gênesis e Apocalipse, para amadurecimento. E isso me ajudou ao meu amadurecimento espiritual. 2003 eu me converti. Quando foi 2008 para 2009, preste bem atenção na fase que eu estou, fase do recém-nascido. Alguém fez uma reunião e citaram o meu nome para ser separado como cooperador, como auxiliar de trabalho, e começar a trabalhar na igreja. E um dos líderes que estava no meio se levantou e disse: não levanta esse daí não. E depois da fase da reunião, e eu não fui apresentado, só quem estava na reunião me chamou, disse: o que está acontecendo? Não entendo, não sei. O senhor e o obreiro fulano de tal. Eu digo: eu não tenho nenhuma mágoa contra o irmão. Não, porque a gente fez uma reunião para levar o senhor para o corpo de obreiro, para o senhor trabalhar na obra, e ele se levantou contra. Naquela época lá eu não entendia. Hoje eu entendo. Eu digo: essa pessoa foi levantada como uma ferramenta de Deus somente para o meu amadurecimento. Porque se tivesse me levantado naquela época, a minha fé ainda era recém-nascida. Talvez eu não iria suportar os ataques do diabo. Os anos passou, 2009 chegou, casei. Viemos para São Paulo. 2009 atravessou, chegou 2010, nós em São Paulo, em Mogi das Cruzes. O nosso pastor Eronildo, a gente já pregava em congresso, já pregava em festividade, já estava aparentemente um pouco mais maduro. E o pastor nosso da igreja local foi lá no setor, falou com o pastor setorial e disse: eu tenho 2 pernambucanos para ser levado ao corpo de obreiro. E a resposta que o pastor lá setorial, presidente, mandou para dizer para nós foi: diga aos pernambucanos, faça 2 anos de curso de teologia, ore e busque mais, coma farinha seca e tome água para não se entalar, porque agora a gente vai separar eles. Hoje eu entendo que aquilo ali era tudo processo de amadurecimento. Se tivesse nos levantado em 2008, se tivesse me levantado em 2010, talvez eu não estaria aqui hoje. Quando foi em 2012, já casado, retornei para Pernambuco, sem esperar. No domingo à noite, chegou um presbítero na igreja, enviado pelo pastor, e disse: eu vim aqui apresentar para a igreja os nossos novos 2 obreiros. Quem? Levante, irmão Adriano. Levante, irmão Joabe, que era o meu cunhado. E ele deu mais uma palavra. Eu me lembro do presbítero que foi enviado: não pense que você cresceu para pisar nos outros não, viu? Agora que você diminuiu para ser servo. Porque aquela palavra, para o meu amadurecimento. Então entenda a fase do estágio do amadurecimento. Respeite esta fase. Não atropele, não passe lá na frente. Vá devagarzinho, vá orando, vá buscando. E quer ver? Quem traz a maturidade? Não perder culto.
Você pode orar em casa, você pode ler a Bíblia em casa, você pode fazer o que for em casa. Se você não vier para o culto, você não vai aprender a maturidade espiritual na sua vida, porque você precisa estar ouvindo, estar aprendendo. Porque você em casa, com o passar de tempo, você vai desanimando. Eu me lembro, foi em 2020 a pandemia começou, né? Uma boa parte das igrejas fechou. A igreja na época que eu fazia parte, passou 2 meses, não foi 2 meses? Fechada, foi 2 meses, me lembro que fosse hoje, sem culto. No primeiro mês, eu fazia culto quase toda noite, em casa, doméstico. Só que a gente vai se adaptando com aquela vida. No segundo mês, eu só fazia culto doméstico uma vez na semana. Aí eu entendi a importância de hora, que eu já era pastor na época, hein? Fomos consagrados em 2018. 2020, na pandemia, nós já era consagrado a pastor. E eu comecei a ver a importância de a gente vir à igreja, a importância de a gente vir a um culto. A gente chega fraco e sai fortalecido. Quantas das vezes eu venho para o culto todo quebrado, adoentado, fatigado, mas quando o culto começa, as irmãs louvam, a mocidade louva, as crianças cantam, os varão cantam, o Espírito de Deus começa a trazer alegria no nosso coração. De repente a gente se esquece das dívidas, a gente se esquece dos problemas, a gente se esquece que está doente, e a gente sai daqui regozijado na presença de Deus. Primeira fase, a fase de recém-nascido, neófito na fé, filhinhos. 3 grandes conflitos que o novo convertido enfrenta. Primeiro, lembrança do passado. O novo convertido, ele começa a lembrar muito do passado. E você pode perceber uma coisa, perceba-se uma coisa: o tal do novo convertido, ele fala muito do passado. Quando eu não era crente, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Uma vez eu estava num determinado culto. Por isso que os senhores têm que ter bastante cuidado. Senhores que estão começando a fé cristã agora, que tipo de testemunho vai contar? Deram a oportunidade para uma irmã contar o seu testemunho, mas eu acho que ela era muito nova convertida. A irmã está casada, o esposo dela está lá, coitado. Uma irmã nova, eu estava nesse culto. E a irmã com maior felicidade, maior alegria, falou para a igreja: irmãos, quem me vê hoje não me conhece o meu passado. Eu não prestava para nada. Teve noite, uma noite só, eu saí com 15 homens. E o marido, porque existe testemunho e testemunho. Ela era nova convertida. Aí a pergunta é: esse testemunho dela, qual edificação trará para a igreja? Nenhum. Mas por que ela contou? Porque ela é uma nova, faltou alguém instruí-la. Olha, meu pai está com bastante ano de crente, mas é difícil você ouvi-lo contar um testemunho do seu passado. Quando ele conta por cima: Jesus me tirou de uma lamaçal, da cachaça. Mas se desse a oportunidade para ele contar os testemunhos, o que ele passou e os livramentos que Deus fez na vida dele, são coisas extraordinárias. Mas ele sabe que tem coisa que ele contar não vai edificar a igreja. Então tem coisas do nosso passado que tem que ficar no nosso passado. Morreu, apagou, os pecados já foram perdoados. Eu vi um determinado pastor que Deus tirou ele do homossexualismo. Só que ele ficou tão famoso com esse testemunho que quase todos os dias ele era convidado. Viajava de avião para lá, viajava de avião para cá. Só ouvi ele postando: está em tal canto, tal canto, tal canto. Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, testemunho do ex-homossexual.
convertido, hoje é pastor. De tanto ele contar o testemunho dele, renasceu tudo de novo, caiu, voltou a sarjeta. Quem conhece? Testemunho de um pernambucano, um pastor, um ex-bruxo, fez muita macumbaria, feitiçaria, contou tanto o seu testemunho, tanto, mas tanto, que voltou para a sarjeta e morreu na porta de um bar cravado de bala, bêbado. Tem que ter cuidado. Tem hora que o Espírito de Deus vai te impulsionar a determinado culto, em determinado lugar, você contar um pouco do seu testemunho, e depois ele diz: se cale e se revista, mas não fique contando direto. Eu vejo o camarada no YouTube, tá lá o título: o ex-assassino, o ex-matador. O cara tá assim, peguei o cara na porta do bar e cravei de faca, cravei de bala, e depois recebe aí, e o diabo só observando ele, cavando o seu passado, pescando, porque o único, abra a Bíblia, leia para mim por favor aí, lembrança do passado, Jeremias 33 e 34, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 34, encontrou? Não, Jeremias 33 e 34, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, há um versículo, e parece que é um dos profetas menores, enquanto eu não sei como está encontrando hoje, diz assim, ó: dos teus pecados eu não me lembro mais, foram lançados na profundeza do mar. A gente criou uma frase, dizendo que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Não existe esse mar do esquecimento. A Bíblia nunca usou essa frase, mar do esquecimento. Ele diz que foi lançado na profundeza do mar. Quem consegue chegar na profundeza do mar? É uma linguagem figurativa. Mas eu conheço um pescador que consegue pescar na profundeza do mar o teu pecado. Quem? Eu próprio. Nem o diabo consegue. Na biografia de Martinho Lutero, que foi um ex-padre convertido para o cristianismo, ele diz que quando começou a pregar o evangelho, ganhando muitas almas, ele diz que um dia 2 mensageiros do diabo veio confrontar Martinho Lutero. Diz que o diabo veio confrontá-lo e dizer: hoje tu prega, hoje tu ganha almas, mas quantas almas tu mandou para o inferno? Quantas almas tu ensinaste o caminho errado? Apontando o passado de Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero era o único pescador que podia pescar o seu passado. O próprio Deus disse: do teu passado eu não me lembro mais. É Deus quem falou isso. Está lançado na profundeza do mar, não me lembro mais. Aí Martinho Lutero deixou os demônios apontar, acusar. Quando o demônio acabou de acusar, ele disse: Satanás, mas tu se esqueceste de uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purificou de todos os meus pecados. Ou seja, meu pecado aí ficou no passado, Satanás. Agora eu sou perdoado. Leia aí, capítulo 5, versículo de número 17, por favor. 2 Coríntios 5 e 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passou. Não importa o teu passado. Mas eu bebia muito, passado. Me prostituí muito, passado. Eu fumei muito baseado, passado. Agora você é uma nova criatura em Cristo, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se começa de novo. Tudo se começa de novo. Este é o primeiro conflito que o novo convertido enfrenta. Segundo conflito que o novo convertido enfrenta é o temor de se identificar-se publicamente como um cristão. Não sei se você passou essa fase. Eu me lembro quando eu me converti com 15 anos de idade. Talvez o pai e a mãe olhavam para os filhos dela e diziam: esses meninos são anjos.
Olha que meninos são anjos, que coisa linda. Sem Jesus era tudo perturbado. Só que a gente tem muito medo em casa. E eu era perturbado na sala de aula, briguento. Pense no menino que gostava de briga. Quando ninguém queria vir comigo, eu procurava. Quando eu me converti com 15 anos de idade, 3 dias de enfermidade, minha mãe se lembra, quase que morria, fiz um voto, o Senhor ouviu a minha oração. Minha mãe orou numa quarta-feira, me lembro que fosse hoje, com a vice-dirigente, que Deus o guardou, a irmã Ana. Ela tinha acabado de chegar do ciclo de oração, numa quarta-feira à tarde, e eu aceitei Jesus. No dia seguinte, fui me recuperando, não sei se foi na quinta, ou foi na sexta, ou foi na segunda, acho que eu fui na segunda-feira para a escola. Já procurei o meu lugar de cristão. Pernambuco, né, o ensino é rígido, a gente já aprende rápido. Já procurei meu lugar de cristão. Chegou uma professora de matemática, e ela sabia que eu perturbava, mexia com um, mexia com o outro, era brincalhão, aquela coisa toda. E ela começou a me observar, e tá estranho esse negócio. Aí depois ela: Adriano, você tá doente? Eu fiz: não, professora. Aí alguém gritou na sala dela: professora, ele agora é crente. Ele agora é crente. Ah, ela fez: ah, logo vi. Tá mudado, tá diferente. Porque quando Jesus entra, as coisas mudam. Quando Jesus entra, o negócio fica diferente. É Jesus que entra para fazer a diferença na nossa vida. E alguém tem que perceber a diferença. Alguém tem que ver a mudança. E a mudança não começa, como eu já falei várias vezes aqui, de fora para dentro. Começa de dentro para fora. E não precisava ninguém tá falando para mim: a partir de hoje se anda assim, se vista assim. Minha mãe se lembra disso. Já me comportei como cristão e aprendi a vida de um cristão, mesmo novo convertido. Segundo, temor de identificar-se publicamente com Cristo. Estou falando do primeiro estágio, que é o novo convertido. Primeiro grande conflito que ele tem é a lembrança do passado. O segundo grande conflito é se identificar publicamente que é crente. Eu tive essa dificuldade. Só o meu comportamento demonstrou, mas eu tive de abrir a boca e dizer: eu sou crente. Eu tive essa dificuldade. E a Bíblia mostra um homem que teve essa dificuldade por causa da circunstância. Leia aí, João capítulo 7, versículo 50 ao 52. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 50, 51 e 52. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha que mistério. Agora vá para o capítulo 19 do mesmo livro. Veja o versículo 39. Isso é Nicodemos. Quem é esse Nicodemos? Antes que ela leia aí, é o do capítulo 3. É aquele que foi ter com Jesus de noite, porque ele olhou para o comportamento, para as obras que Jesus fazia, e disse: bom mestre, essas obras que tu faz, ninguém pode fazer se não vier de Deus. E Jesus disse: é necessário você nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus: não, quem nasce da carne é carne, do espírito é espírito. Jesus começou a pregar para Nicodemos. Só que o capítulo de número 3 desaparece. Não mostra a convenção de Nicodemos, mas Nicodemos foi impactado ali, porque no capítulo 7, onde a irmã Lúcia leu aqui, ele já está defendendo Jesus. Veja que aquele é um cristão, mas ele nunca se publicou publicamente dizendo assim: eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Primeiro, porque ele já era um fariseu.
para ele falar isso, ele ia ser expulso da sinagoga, mas ele guardava isso em segredo. Lê o versículo, capítulo 19 e 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Está vendo? Na morte de Jesus, ele levou. Isso aponta para a adoração. Veja que Nicodemo foi impactado. Ele é um novo convertido. Ele creu naquela palavra: é necessário você nascer de novo. Então ele entendeu que ele precisa de uma salvação, e ele seguia Jesus, mas não tinha coragem de publicamente. Isto fala de temor, medo de falar publicamente que você é um cristão, principalmente na sala de aula, principalmente muitas vezes no trabalho. As adolescentes na sala de aula com os coleguinhas, tem umas que tem vergonha de dizer assim: eu sou crente. Não, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. A palavra de Deus não permite fazer determinadas coisas, falar determinadas coisas. Eu sou cristão. Então você está no primeiro estágio quando você tem essa vergonha de se identificar como um cristão. Agora, olha o que Paulo disse, eu vou ler aqui, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. O espírito de temor, de medo, mas de fortaleza. Um espírito de moderação, de fortaleza, de amor, já está aqui dentro de nós, para testemunharmos que nós somos cristãos. Para esse conflito que o novo convertido enfrenta: primeiro, lembrança do passado. Segundo, de se identificar-se publicamente que ele é um cristão. Terceiro, forte oposição da família ou amigos quanto ao evangelho. Tem este porém também. Tem pessoas que se convertem, mas tem vergonha de dizer para os amigos que se converteu, por causa da oposição. Olharam, meus amigos olhou para mim, adolescentes, assim: ó, eu não dou 2 semanas. O outro disse: eu vou além, eu vou dar 1 mês para ele se desviar. O outro disse: não, eu vou dar 2 meses para ele. 21 anos na presença de Deus. Tem pessoas que te dá até o tempo. Eu vou dar 2 meses. Está indo para a igreja, eu vou dar 2 meses para ele parar de ir para a igreja. Forte oposição. Veja o que Jesus falou. Mateus capítulo 10, versículo 32 adiante. Isso aqui é para você parar de ter medo. De onde você chegar, testemunhar e testificar que você é um cristão. E para testemunhar e testificar, não precisa abrir sua boca. Seu comportamento. Alguém vai olhar para você e vai notar Cristo na sua vida. Leia aí. Olha o que Jesus disse. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Qualquer que me confessar que é um cristão. Pode ler. Diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Para um pouquinho. Olha a promessa. Na proporção que eu publicamente demonstro que eu sou um cristão, dando o meu testemunho, confessando, Jesus vai olhar diante do Pai e dizer: Pai, aquele dali é nosso, aquele dali é crente, aquela dali é crente. Leia o 33. Mas qualquer que se negar diante dos homens. Olha o oposto de quem não confessa que é um cristão. Lê. Eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Negou. Tu viu aqui, agora aqui tu já está vendo o poder da palavra, né? Bom, eu achei engraçado, por esses dias eu estava vendo uma criança na rede social. As pessoas gostam de gravar ele. E um tempo desse atrás eu vi um vídeo dele, acho que quase 1 ano atrás, ele dizendo para os amigos: rapaz, eu não posso. Uma criança, eu acho que é menor do que Lohan. Ele dizendo assim para os amigos assim, e os amigos é adulto, gravando para ele ter sucesso, e ele dizendo assim: rapaz, eu não posso não, rapaz, que agora eu sou crente, eu estou indo para a igreja. Uma criança falando: eu sou crente, eu estou indo para a igreja, não posso fazer essas coisas não. Antes eu era meu doido, mas agora eu sou crente. Tá, essa semana eu estava mexendo nas redes sociais, e de repente eu achei o menino.
Eu digo, olha, o menino novo convertido, que há mais de anos até que eu vou ver como é que ele está agora. Entrei. O último vídeo que ele publicou agora, pintaram o cabelo do menino, raparam, fizeram traço por todo canto, ele está meio, o cabelo meio doido. E os adultos, mesmo os adultos de volta, filmando o menino, e perguntando, e aí rapaz, situação é essa, que corte de cabelo é esse? Porque ele, rapaz, eu me desviei, né? Uma criança, eu me desviei, eu não estou indo mais para a igreja, eu não sou mais crente. Está vendo essa criança, o poder da palavra dela, se verbalizando? Primeiro ele se identificou, que é um cristão, agora está dizendo que não é mais, está aqui. Se essa criança crescer, falando isso, negando que ele é um cristão, acabou. Já ouvi muito testemunho de criança que os pais não é, mas ele fica firmando, eu sou crente. A minha mãe sabe disso, nós temos um sobrinho, lá em Pernambuco, o Eliabe, completou quantos anos? Semana? 12 anos, mas quando ele começou ele tinha quantos anos? Desde 1 ano de idade, o Eliabe era levado à igreja. A minha mãe e meu pai veio morar em São Paulo. A minha irmã, mesmo sem ser crente, desviada, e o esposo sem ser crente, levava ele para a igreja evangélica. Está com 12 anos, está na igreja até hoje, não é isso? Desde pequeno confessando, que é crescendo, está com 12 anos. Que Deus dê graça que ele continue. Daqui para frente ele vai ter uma fase de grande dificuldade. Por quê? Porque adolescente vai querer conhecer o mundo, olha para o comportamento do pai e da mãe, bebendo, fazendo outras coisas mais, não serve, então talvez ele trilhe outro caminho. Mas desde criança confessando. Então é o poder da verbalização. Nunca permita seu filho, nem por briga, dizer, eu não sou mais crente. Verbalizou. No dia que ele disser isso, manda ele confessar Jesus de novo, e ore por ele de novo, ore por ela de novo, para poder aceitar a Jesus. Olha o versículo 34. Está aí? Do capítulo 10 de Mateus, e a gente vai encerrar. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Continua lendo até o 39. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. Jesus está falando do conflito, tá? Isso é do conflito no lar, conflito com os amigos. Quando você aceita Jesus, vem conflito. Muitas vezes o pai não é, já entra o conflito com o filho entra o conflito com os pais. Pode ler. E a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está vendo o que Jesus está falando? O conflito interno. O conflito interno da questão quando você fala publicamente que você é um cristão. Essa fase aqui que Jesus está falando aqui, ó, de confessar, de negar. O seu maior inimigo está dentro da sua casa, os seus familiares. É questão de você não negar o nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que se convertem e você pergunta, irmã, por que a irmã não vai mais para a igreja? Ah, meu esposo não é e pediu para não ir mais. Negou Jesus. Amou mais o esposo do que a palavra. E vice-versa. A filha diz, não vou mais porque minha mãe proibiu de eu ir para a igreja, a não ser que seja uma criança. Uma criança não pode fazer nada. Mas um jovem negou. Jesus está dizendo, esses que negaram aqui não são dignos de mim. Não venha pensar que eu vim trazer paz. A paz que ele está falando aqui é a paz da questão de o mundo aplaudir quando você tomar uma decisão para servir a Jesus. É disso que ele está falando. Aí ele diz assim, ó, aqueles que perderam a sua vida por amor de mim, achá-la. O que é isso? É muitas vezes você renuncia a toda circunstância que está em sua volta, amiguinho, pai, esposo, mãe, pessoas que não servem a Jesus, que está em toda a sua volta, mas não negar a fé
não negar o nome do Senhor e ter a garantia da sua salvação. Nós estamos vivendo em um tempo hoje que muitas vezes a menina é criada na igreja, os jovens são criados na igreja, estão sendo arrancados da igreja por uma simples coisa. A jovem é crente e começa a namorar com um rapaz que não é crente. O jovem é crente e começa a namorar com um rapaz, com uma moça que não é crente. Automaticamente, não, eu vou conseguir trazer ele para a igreja. Você já começou errado. Você já começou com um jugo desigual. A Bíblia manda professar a mesma fé. Crê no Senhor Jesus, crê no Pai, crê no Espírito Santo. Ah, creio. Ah, então vem. É igual um testemunho que se conta, e eu vou encerrar, de um determinado jovem. Viu uma moça bonita, né? Porque a jovem da igreja são bonita mesmo, tem um brilho do Espírito Santo. E aquele jovem ficou apaixonado. Não, eu tenho que namorar com essa menina. E foi, falou com ela e me deu uma oportunidade para namorar com você. A moça olhou para ele e fez: para você namorar comigo, você tem que aceitar Jesus. Procura um pastor, um crente, que ele vai ensinar o que é aceitar Jesus. Ele foi, procurou um crente, ensinou: não, aceitar Jesus é você confessar e você começar a ir para a igreja, você ser crente. Não, eu quero Jesus. Dobrou o joelho, oraram por ele, ele foi crente e começou a vir para a igreja. Com o passar do tempo, ele veio para a igreja, ele se aproximou da moça e disse assim: agora eu sou crente, dá para a gente começar a namorar? Ela fez: só tem um porém, eu sou membro, eu desci as águas, eu sou batizada nas águas. Você precisa se batizar também nas águas. Aquele jovem não teve demora, foi, lutou e confessou, batizou nas águas. E agora dá para não, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu sei que você é crente, você foi batizado nas águas, mas você não é batizado com o Espírito Santo. Busca o batismo. Ele correu no pastor: o que é ser batizado com o Espírito Santo? Porque um jovem louco por uma moça, ele rompe barreiro o que for. Aí o pastor disse: meu filho, para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pedir a Jesus, você tem que chorar muito. E ele começou a orar, e começou a jejuar, e buscar: me batiza Jesus, me batiza Jesus, me batiza Jesus. E fazia vigília, e fazia campanha: me batiza. Num culto Jesus batizou ele, com o Espírito Santo. Depois tá jovem vendo lá, o jovem cheio de Deus. O pregador ia pregar, ele falava em línguas estranhas, renovado. E ela esperou, disse: agora ele está pronto. E ela ficou esperando: cadê ele, não vem. Ele demorou, o tempo foi passando, foi ele: Ô fulano, você já é batizado, eu estou te esperando. Você me pediu namoro e ir lá em casa. Ele falou: não, agora não. Agora que eu estou sentindo esse gozo, agora você tem que entrar no meu nível. Você tem que ficar pentecostal que nem eu. Vai orar que nem eu oro também. Entendeu o segredo? Entendeu o mistério? É isso. Então o primeiro estágio é o estágio do novo convertido. E a gente parou aqui no primeiro estágio. Querido, ficamos em pé. Vamos agradecer a Deus por mais um culto de ensino. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente Josenildo, sua esposa missionária Joseilda, a sua filha Lorena. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Se assim Deus aprovar e Deus conceder a oportunidade ao seu servo, ele estará conosco aqui no culto de ceia, sábado, culto de ceia a partir das 7 horas da noite, às 19 horas da noite, se Deus o permitir. Está conosco o pastor Antônio Prado, de Ipiguá, né? Nova Granada, pastor Antônio Prado de Nova Granada vai estar ministrando a palavra de Deus aqui no culto de ceia sábado. E se Deus o permitir, o nosso pastor presente vai estar aqui na direção do culto e abençoando a vida das suas ovelhas, a vida da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã ensaio, pais e irmãs, a partir das 8 horas, amanhã ensaio para as irmãs. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais um culto, por mais um trabalho nesta noite de ensino. Abençoa a vida do teu servo, Senhor, que vier aprender a tua palavra. O irmão José, Senhor Deus, a sua esposa, continue estendendo as tuas mãos, Senhor, dando da tua graça e livramento. Abençoa todo o teu povo, dando uma noite de descanso, Senhor. Abençoa o pastor presidente Josenildo, toda a sua casa, toda a sua família. Continua dando livramento, continua dando saúde para a glória
glória do teu nome, dai saúde a cada dia ao teu filho, o presbítero Oswaldo Pacheco, dando da tua graça. Abençoa todo o corpo de obreiro desta igreja, abençoa todas as tuas filhas, todos quantos vieram aqui esta noite. Dá uma noite de descanso e de paz a cada um, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Quantos vão levar a bênção? Feche os seus olhos e abra as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os santos digam juntos, amém. Cumprimento